Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje, nesta semana. Obrigado pela audiência e pela companhia. A você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. Também nesse mesmo horário, nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul. E também na gravação, fica nas redes sociais para você acompanhar a qualquer momento. Também na reprise na Rádio Miriam, aos domingos das 7 às 8 da manhã e das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã. E na TV Serra, canal 526 da NET, nas segundas e terças-feiras. Nós agradecemos a você pela audiência e pela companhia, ao mesmo tempo que a gente convida você a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente publica a cada semana. O nosso programa Razões da Fé desta semana, ele traz um tema muito especial, um tema de cuidado e de acolhimento, de desenvolvimento da dignidade das pessoas. Nosso tema, Caritas, amor que acolhe e cuida. É um programa para falar sobre este braço da caridade da nossa igreja na Diocese de Caxias do Sul. E nós temos aqui como convidadas duas mulheres que são agentes da nossa Caritas na Diocese. Então começo pela Loiva Menezes, assistente social e mestre em teologia, atualmente secretária executiva da nossa Caritas Diocesana. Obrigado, Loiva, pela tua presença. Olá, eu que agradeço e a minha saudação a todos os queridos ouvintes. Muito bem. E nós temos a Dalva Zanardi, coordenadora da Caritas na paróquia Cristo Operário. Ela é tesoureira também da Caritas Diocesana e faz parte, é membro do Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, Dalva, também pela tua presença. Olá, Felipe, é bom estar aqui contigo, com a Loiva e com todos os ouvintes deste momento tão especial de falar da nossa Caritas. Muito bem, e é justamente isso, a ideia é trazer, a cada pouco de tempo, ano passado, quando a Caritas começou a sua rearticulação, sua reestruturação, nós trouxemos aqui também esse tema, e agora, um ano depois, praticamente, para a gente já mostrar alguns dos frutos que já estão sendo colhidos e novas sementes espalhadas. E eu começo contigo, Dalva. Então, poderia nos explicar o que é a Caritas e qual a sua missão? Felipe, a Caritas ela é um organismo social da Igreja. Ela é o braço da ação social da Igreja, o braço da caridade da Igreja. Eu diria assim que identificar a Caritas seria como olhar para o Evangelho no dia de hoje, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos. Aqui abrange o todo da pessoa. Então, o rosto da Caritas poderia ser dentro desse sentido do Evangelho. Muito bem. E como está a articulação da Caritas, Loiva, na Diocese? Então, eu acredito assim, estamos vendo e presenciando, o crescimento aí da Caritas neste primeiro ano depois que ela foi reativada. Então, a articulação, primeiramente, nós começamos com o próprio clero, apresentando o nosso plano de ação para 3 anos da Caritas. Sucessivamente, estamos chegando, implantando Caritas nas paróquias. Então, a nossa articulação tem sido essa, com os padres, agora com as Caritas paroquiais, não são todas ainda, mas gradativamente estamos implantando Caritas nas paróquias. E aí um trabalho bem unificado com as paróquias, com as comunidades, não só Caxias, mas em toda a diocese. Então, levando formação, estando próximo com a coordenação das paróquias, e procurando trilhar um caminho muito unidos a partir da realidade de cada paróquia, Então, nós temos paróquias que não têm um território tão grande de situação de vulnerabilidade, de pobreza, porém, existe lá a Caritas para fazer um trabalho e ajudar as paróquias que têm uma extensão maior
no seu território de vulnerabilidade. Então, essa é uma articulação que nós estamos caminhando, também levando a Cáritas, né, para a sociedade, se tornar mais conhecida, né, ela já era, né, mas trazer essa realidade que agora ela reativou, está em pleno trabalho, né, e com a sociedade mesmo, né. Então, por exemplo, nós já participamos de um edital, né, buscando recurso na DCE e participando desses momentos de confraternização, nos apresentando e articulando aí com a sociedade também. Dalva, como é que tu percebe também esse apoio do nosso bispo, Dom José, para o trabalho da Cáritas? Sei que tu acompanha muito a Loiva e é uma das fiéis escudeiras da Loiva no trabalho. A Loiva está mais diretamente enquanto secretária executiva, mas tu também observando um pouco de fora, como tu percebe esse impulso que Dom José deu para a reorganização da Cáritas? Olha, eu percebo assim de que a agilidade e a pressa em atender aquele que tem necessidade e o apoio do Dom José é essencial nisso, até justamente diante do clero, para essa unificação, para essa abertura maior para Cáritas. E o sim dele, eu lembro dele sempre quando nós tivemos o Disque Ajuda dele, parando o carro lá com um carro cheio de alimentos, mesmo com problema no joelho, e esse incentivo dele, a Cáritas, eu acho que a Cáritas para ele é a menina dos olhos do Dom José, porque a ação social é é o lado da igreja para olhar para aquele que precisa, para o pobre, para o vulnerável, para aquele que precisa de um olhar da igreja, e o Dom José tem esse coração aberto e entregue para isso. Mais uma observação, um dos grandes objetivos que Dom José trouxe para nós, quando iniciamos com as reuniões para reativar a Cáritas, foi esse. Ele disse assim, o desejo dele maior também era implantar Cáritas nas paróquias, né, e ter essa articulação com a Cáritas diocesana, um caminhar unido aí. É um projeto de longo prazo, que não se faz de uma hora para outra, mas até porque as paróquias, várias delas já têm um pequeno, às vezes um serviço de caridade, mas justamente esta caridade organizada. Isso. Muito bem. Loiva, recentemente, então, a nossa Cáritas da Diocese, ela reuniu agentes das paróquias justamente nessa ideia de articular a Cáritas nas paróquias, né? Construir essa ponte. Às vezes não vai mudar o nome do serviço de caridade que já tem lá na paróquia, mas ter esta unidade de trabalho, de metodologia também junto com a Cáritas, né? Como está sendo essa experiência de diálogo, de contato, de visitas? Como é que está sendo esse tempo? Essa articulação com a diocese, né? Com as paróquias. Isso. Então, nós iniciamos o ano passado, primeiramente foi organizando ela, né? Com o seu conselho diretor, conselho da presidência, e inclusive nós temos todo mês, né, uma reunião com o conselho diretor, onde passa pela avaliação, pela contribuição e aprovação também, né, deste conselho, que é o conselho diretor. Partindo daí, nós fizemos o plano, né, que foi aprovado na Assembleia de dezembro do ano passado. Um plano grande e robusto, diga-se de passagem. Isso, bem isso, para 3 anos. E que neste plano tem o pilar da formação. Então, nós já iniciamos a formação em abril, né, para a Diocese, onde tivemos representantes de algumas paróquias, regional também. Se fizeram presente mais ou menos umas 30 pessoas e que veio uma equipe de Porto Alegre. E o início, né, ele tem que se dar a partir da formação, porque nós temos, assim, o que é o objetivo da Cáritas, né? Que é compreender a solidariedade, a justiça social e a dignidade humana, à luz do Evangelho, né, e da doutrina social da Igreja, especialmente junto, né, por quê? Especialmente junto às pessoas e comunidades em situação vulnerável e de exclusão social. Então, nós precisamos dessa formação, né? Primeiramente, estudar a doutrina social da Igreja. Segundo, aprofundar os nossos estudos ao Evangelho, né? Porque nós vamos, e depois, aplicar isso no nosso trabalho. Por quê?
a partir da formação, nós temos esse compromisso, que é defender e promover os direitos humanos, né? Que é fortalecer a organização popular e a economia solidária, né? Então, essa articulação, a partir dessa formação, ela está já acontecendo. E bons frutos já estão aparecendo. Bons frutos já estão aparecendo. Eu digo agora, depois? Pode falar agora, depois a gente aprofunda mais. Vai aprofundando, né? Então, da articulação nas paróquias, eu vou trazer um exemplo já da Dalva, né? A Dalva vai contribuir aqui. Então, lá na paróquia Cristo Operário, a Dalva coordena a pastoral da caridade, acompanha as famílias, já fui com ela fazer visita domiciliar. Essas famílias são acompanhadas uma vez por mês. Essas famílias, quando chegam, recebem uma formação, tem um momento de espiritualidade, recebem a cesta básica, também tem um bazar onde elas escolhem as roupas para levar para casa. E nessas visitas, a Dalva e a sua equipe passam a conhecer mais essas famílias. E aí ela trouxe uma realidade, né, Dalva? Neste mês, e apresentou para a Caritas, e eu vou dizer aqui, passar para a Dalva, testemunhar, né, qual foi esse avanço, um dos avanços concretos do trabalho da Caritas na paróquia. Dentro dessa nossa resposta à doutrina social da igreja, né, que é o ver a pessoa, e entra também do evangelho do samaritano, né, é ver, sentir compaixão e cuidar. Então, a pessoa, ela chega até a pastoral até a Caritas, né, a pastoral da caridade, e mostra a sua situação, ela revela a necessidade dela. Então, nós vamos até a casa da pessoa, confirmamos a realidade dela, e dentro disso, nós vamos dando todo o apoio, tudo aquilo que a pessoa precisa. Então, essa família que a gente atendeu agora de uma maneira especial, ela estava grávida e veio para a pastoral, nós demos todo o atendimento a ela, e agora, não deu um mês, uns 20 dias atrás, ela chegou para nós com a realidade dela de uma casa que estava inundando, entrando água, os móveis, fui lá verificar, os móveis, já a cama do bebê desmanchada por causa da água que subia, janela aberta assim que entrava, eu não gosto nem de falar, não gosto de falar, mas aqui para que fique clara a situação da família, né, entrando ratos, ela com criança, uma peça só, então, e ela veio desesperada pedir algumas madeiras para fazer um cubículo, para fazer uma pecinha só para ela, mas ela com 3 filhos, para poder sair dessa situação, e pagando aluguel nesse lugar. E então eu trouxe essa situação para a Caritas da Diocese, e nós então, com a Caritas da paróquia mais a da Diocese, com uma ajuda de um fundo das enchentes, que foi uma ajuda maior, nós então conseguimos comprar uma casa para essa pessoa. E a casa, em uma semana, nós corremos até, porque a previsão de chuva era hoje, né? A gente correu, então, para conseguir construir essa casa. Essa casa ficou pronta ontem. Ontem nós tivemos a entrega, foi o Padre Léo, foi o Padre Jaime lá para fazer essa entrega para essa família. Então, ela dizia assim, e como a gente não é filantropia, porque se é filantropia, tu chega lá, entregou a casa, recebeu a casa. Não. Além da casa, tu precisa saber que a casa precisa de vidros, tu precisa saber que a pessoa precisa de água, precisa de uma caixa d'água, precisa da instalação de luz. Então, a gente faz nós estamos fazendo tudo isso para essa pessoa, devolvendo a dignidade para uma família, uma mãe com 3 filhos. E ontem ainda a menina de 14 anos, eu olhei para ela e disse, olha, e nós não vamos parar aqui, nós vamos continuar dando acompanhamento para essa menina de 14 anos e esse menino também de 15 anos. Acompanhar ele em busca de trabalho, em busca de fazer eles estudarem. Encaminhamento, né? Encaminhamentos. Então, é o rosto da nossa igreja, é olhar para a pessoa, o todo da pessoa. Dar identidade para a pessoa, chamar a pessoa pelo nome, não julgar a pessoa. Muitas pessoas precisam de casa, mas ali houve a situação em que a ex-sogra dela deu o terreno, a prefeitura regularizou a documentação do terreno, tudo, então não foi uma coisa assim de qualquer jeito.
né, organizada. E é uma situação limite. Uma situação limite, porque uma criança de 2 anos dentro de uma casa nessa situação, não dá para deixar. Nós vamos poder ajudar outras pessoas, queira Deus que possamos ajudar. Esse é o objetivo da Caritas. Não é simplesmente entregar uma cesta básica. Isso muitas pessoas fazem. Mas é a promoção humana dessa pessoa. É a promoção humana total da pessoa. Garantindo a justiça social, a dignidade para essa pessoa. E eu quero seguir, Dalva, falando agora, tu falaste, né, justamente da doutrina social da igreja. A doutrina social, ela prevê justamente o desenvolvimento integral da pessoa humana. Né? E a gente sabe que o primeiro grau desse atendimento e desta recuperação da dignidade da pessoa é a assistência, né? Mas depois você faz o caminho, como vocês disseram agora, de acompanhar, de ajudar no caminho de conseguir o trabalho e tudo, justamente para desenvolver completamente a dignidade dessas pessoas. Como a Caritas cumpre aquilo que nos pede a doutrina social da igreja? Fazendo isso, Felipe, vendo aquele que é invisível. Enxergando aquele que a sociedade não vê, aquele que é vulnerável, aquele que está à margem, aquele que é julgado, que a pessoa primeiro olha e julga e diz, não, esse aqui não quer saber de trabalhar. Mas a pessoa não vai olhar a realidade da pessoa. Qual é a realidade dos nossos pobres hoje, das pessoas que vêm? Uma pessoa, ela arruma um trabalho numa empresa, em média de salário qual que é? Se ela vai receber é R$1.500, R$1.600, ela não chega a R$2.000. Limpo, mais ou menos. Limpo, que ela leva para casa. Os porões que as pessoas estão alugando para as pessoas, porões sem piso, insalubre, R$1.000, R$1.100. Aí sobra o que para essa pessoa? E tem que pagar água, tem que pagar a luz. Tem que pagar água, tem que pagar a luz. E tem o filho, a mãe tem o filho, vai deixar o filho aonde? Se é filho pequeno, ela tem que cumprir de levar na escola, de buscar na escola, de que maneira que essa pessoa vai trabalhar numa escola. Então é muito fácil o julgamento das pessoas, de que as pessoas não querem trabalhar, mas vai conhecer a realidade dela. Eu digo assim que o meu pai e a minha mãe, eu sou lá de Cambará do Sul, 8 filhos. O meu pai vivia no boteco, bebendo. Se as pessoas que me ajudaram naquela época não tivessem olhado para os filhos que precisavam, eu não sei onde eu estaria hoje. Mas, não, eles não olharam para o meu pai que estava lá e julgando, não, ele tem dinheiro para beber, então não precisa ser ajudado. Então é essa visão que a sociedade precisa ter, não julgar. Nós precisamos olhar a necessidade da pessoa e ver aquilo que nós podemos fazer. É transformar o evangelho em atos, não somente em palavras. Muito bem, muito bem. A gente vai concluindo, vai chegando ao final desse primeiro bloco do nosso Razões da Fé. Lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana com o tema Caritas, amor que acolhe e cuida. Nós temos como convidadas a Loiva Menezes, que é secretária executiva da nossa Caritas Diocesana, e também a Dalva Zanardi, que coordena a Caritas na Paróquia Cristo Operário em Caxias do Sul. Obrigado a você que nos acompanha na Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais. Loiva, um projeto que chamou a atenção foi o Escutai, né, de apoio psicológico às vítimas das enchentes. Como surgiu essa ideia e como foi o impacto desse acolhimento, desse cuidado da Caritas para com as pessoas afetadas, direta ou indiretamente na situação da enchente do ano passado? Então, o projeto Escutai, ele nasceu a partir de uma realidade que nós estávamos vivendo, né? Com as enchentes em maio do ano passado. Enquanto nós ficávamos
no ginásio, No Seminário que Aparecida. nós chamávamos o Centro de Ajuda Humanitária. Lá estavam vários voluntários, né? E uma delas era uma psicóloga, a Marivane, que também caminha conosco aí, e veio conversar comigo o padre Leonardo sobre... ela estava preocupada porque naquele momento que nós estávamos ali no Centro de Ajuda Humanitária, as pessoas que iam levar os mantimentos, os móveis, voltavam assim totalmente destruídos de ver aquela realidade. E também relatando como que as famílias estavam. E diante disso, né, nós começamos a refletir o que poderíamos fazer de imediato e para aliviar um pouco a dor dessas famílias e também dos voluntários que estavam indo e encontrando essa realidade. E foi a partir desse momento, então, que surgiu o projeto Escutai, né? Então, nós convidamos outras psicólogas que também são católicas, que participam, né, nas paróquias. Fizemos esse chamamento dessas profissionais, fizemos uma reunião, organizamos pontos de atendimento próximos ou também nas localidades, por exemplo, Galópolis, que aconteceu, e foi na catedral, depois o outro ponto foi no seminário lá para atender então as pessoas que estavam ajudando, os voluntários, mas também foi encaminhado outras famílias que a psicóloga atendia lá. E foi um momento realmente de oferecer essa escuta, né? É uma escuta ativa, é uma escuta de acolhimento espiritual e emocional. Então foi realizado por essas voluntárias psicólogas. Foi um momento de abraçar, né, as pessoas atingidas, de olhar no olho e dizer: estou aqui, quero te escutar, quero estar contigo nesse momento. Então, segundo o relato das psicólogas, foi muito importante, porque realmente as pessoas passaram a procurar, né, por exemplo, vou dar o exemplo de Galópolis, né? Então, foi feito um plantão lá no salão paroquial, e lá a psicóloga recebia essas famílias e ficava a escutar, acolhendo a sua dor, o seu sofrimento e mostrando que, mesmo com aquela tragédia toda, existe um novo amanhã, né? E que poderia estar contando conosco nessa nova caminhada a partir dessa tragédia. Então, foi um momento de acalento, foi um momento de amenizar a dor. Eu até penso que, Loiva, que esse projeto Escutar, ele poderia se estender, porque a vulnerabilidade não é só econômica, né? Ela tem uma vulnerabilidade, a nossa sociedade tem uma vulnerabilidade também emocional, porque nós temos as pessoas, exemplo daquele menino de 15 anos que entrou naquela escola e cometeu aquilo com aquelas crianças, né? Então, a nossa sociedade está doente emocionalmente. E nós, como Cáritas, acho que precisamos também começar a pensar nisso. Também naquela pessoa que desperdiça, que quando ela desperdiça o que ela tem de mais e ela não enxerga a necessidade do outro, é uma pessoa doente emocionalmente, né? Que precisa de ajuda para poder enxergar o outro que ela não vê. Exatamente, eu acho muito importante isso. Nós não engavetamos esse projeto, né? Ele foi um projeto pontual para este momento. Mas que rendeu frutos. Exatamente. E eu dou o testemunho de que eu acompanhei, eu fui até Galópolis numa tarde para acompanhar, fazer um vídeo, fazer também, para mostrarmos o que a gente estava fazendo. E esse vídeo depois foi até para o Vatican News, né? No ano passado. E eu conversei com uma das pessoas que estava sendo atendida, escutada, né, no projeto, e ela dizia, em outras palavras, claro, mas que aquele momento, essa expressão da Cáritas de fazer um projeto para escuta era como que um abraço, né? Era uma forma de abraçar a dor, né? Então, porque Galópolis foi um dos lugares aqui na cidade mais próximos de Caxias, nosso, né? Temos a região de Bento, que teve os deslizamentos, e Galópolis estava numa situação de risco de deslizamentos, né? Teve muita gente que precisou sair de casa, o padre precisou sair de casa, né? Precisou desocupar a casa paroquial, e a igreja, né, por meio
da Caritas se tornou este acalento, este abraço para essas pessoas, né? É que foi realmente priorizado o respeito à dor de cada pessoa, né? Oferecendo um espaço seguro para desabafar, para chorar, para rezar e encontrar consolo. Eu lembro do relato das psicólogas que diziam assim, aqueles que não tinham chorado em nenhum momento, ou seja, arregaçaram levantaram as calças, e vamos à luta, vamos ajudar aqui. Mas que naquele momento que paravam diante da psicóloga, e essa psicóloga oferecia esse momento de escutar, né, de oferecer esse momento seguro, de escutar, fazer com que ela pudesse desabafar o que ela estava sentindo. E aí veio o choro, veio a dor, reconheceu, né? E aí encontrou um consolo. Tu tá definindo Caritas e assim, né, como o colo que acolhe. Que acolhe, né, um consolo, para recomeçar. Inclusive, algumas psicólogas com as paróquias, onde tinha mais essa demanda, né, elas foram além, né, terminou o trabalho todo do ação lá no Centro de Ajuda Humanitária, mas elas continuaram, porque houve todo assim um vínculo com as famílias, né. Então é isso, Dalva, nós queremos sim continuar com esse trabalho. Então agora, com as paróquias, a Caritas atuando, não é só Caritas também, porque às vezes tem uma pastoral muito bem atuante lá, nós estamos caminhando junto com as pastorais. Pastoral da escuta, né? Isso, porque a Caritas é esse guarda-chuva que acolhe todas as pastorais, então não quer dizer assim, chegou a Caritas, não tem, não, as pastorais todas estamos caminhando juntos, né, fazendo essa caminhada, caminhando juntos. Então, a partir desse trabalho de conhecer, de reconhecer essas famílias, de criar vínculo com essas famílias, aí nós vamos, então, ver qual é a maior demanda nesse quesito da questão da escuta e traçar aí um projeto, fazer um projeto, né, para que esse profissional vá até essas paróquias, tenha um espaço ali para escutar. Então, quem vai fazer essa ponte vai ser o pessoal da Caritas, ou se não tiver a Caritas, o pessoal da pastoral, ou da escuta, ou da acolhida, né? Ou do pão, ou da família, e vai encaminhar para esse projeto. É que nem nós, na nossa pastoral da paróquia, nós temos uma psicóloga que faz parte da nossa equipe. Então, a família, às vezes, apresenta algum problema com alguma criança, a gente encaminha para essa psicóloga. Né? E aí ela faz a escuta, né, e os encaminhamentos. Isso é muito importante. Percebamos o quanto, eu acho que é o que a Dalva falava lá no primeiro bloco, né, de recompor a dignidade da pessoa, mas que às vezes não é só o alimento e não é só a casa, às vezes é justamente ter também a escuta, é ter de forma integral, é um ser humano que tem na sua integridade, na sua integralidade, precisa ser cuidado, respeitado e amado. E esse é o tema do programa de hoje, né? Caritas, amor que acolhe e cuida. E uma coisa muito importante só para fechar, né, que o processo do escutar, ele muitas vezes a pessoa vem com um problema, né? Está faltando pão na minha casa. E aí você oferece esse espaço de escuta. E aí você facilita, né, promove ali um espaço de escuta onde ela vai se sentir segura e ela vai trazer as dores. E ao trazer essas dores, ela vai trazer toda a história dela. E tu vai ver que o problema da falta de pão é um dos problemas, é o menor. E tem outros problemas muito maiores, mas ela pôde falar para alguém onde ela se sentiu segura. Um ambiente seguro. E esse alguém que escutou, deu segurança, pegou na mão, eu vou te ajudar, estou contigo. Nós vamos encaminhar e nós vamos fazer o possível para que tu saia dessa dor. Inclusive até um fato que aconteceu no nosso atendimento, assim, de uma pessoa que ela chegou depressiva, chegou chorando e a dor dela não era só a falta da cesta básica do alimento. Era uma pessoa analfabeta. Ela disse, eu não sei ler, então eu não sei fazer nada, eu não consigo emprego, eu me sinto uma inútil, eu não sou nada. E foi mostrando toda a dor interior dela, assim, de se sentir um nada no meio de onde ela está. E colocar
o nosso estar com essa pessoa, no mesmo patamar que ela, junto com ela, não é acima, não é abaixo, não, é junto com ela, lado a lado, escutando a dor dela e dizendo, e colocando ela, devolvendo a ela a dignidade de pessoa, de filha amada de Deus, devolvendo para ela a identidade dela. Não tem preço isso. E agora, né, a gente seguindo nessas ações da Caritas, né, esse ano a Caritas pensou na ação solidária de inverno, né, justamente para incrementar a ação das paróquias nesse tempo que aqui na nossa região é rigoroso. A gente viu a chegada do inverno que foi rigorosa, né? E pergunto para a Dalva, como nasceu essa ideia e como essa solidariedade do povo de Deus ajuda quem está na ponta lá, o pessoal da Caritas, organizando as cestas básicas, organizando os kits, organizando a entrega, e como também ajuda aquela família lá que está precisando, sei lá, não tem arroz para botar na mesa, né? Como, às vezes, para nós é tão simples, 1 quilo de arroz, mas para uma família que está passando necessidade, e aquilo que a gente estava falando antes, que trabalha, mas não consegue suprir o necessário. Aquilo é a sobrevivência do mês, muitas vezes, né? Essa ação solidária de inverno, ela veio reforçar aquilo que já é feito nas paróquias, e também despertar aquelas que não faziam. Então, pedir o alimento e pedir o cobertor foi coisa bem pontual, que a gente ainda está com essa campanha até o final do mês, né, para atender essas pessoas que precisam. Porque eu acho que uma pessoa que, com aquele frio que deu, se ela deitou tranquila na cama dela, com 3, 4, 5 cobertores e não se preocupou com o outro, essa pessoa está doente. Porque eu não consigo imaginar que tem alguém lá fora, mesmo aquelas pessoas que nós, como pastoral, como Caritas, a gente deu um cobertor. Com menos 2 graus? Com menos 2 graus, com menos 3. Então, as famílias ligando e pedindo cobertor, e graças a Deus a nossa sociedade, nós temos pessoas muito que respondem logo e levam, então, e esse trabalho organizado, então, ajudou que nem na minha comunidade, na minha paróquia entrou pouco, daí entrou na Caritas da Diocese, aí eu vou lá e busco na Caritas da Diocese, porque uma outra paróquia não precisou e levou ali, então, esse trabalho organizado ajuda nesse ponto. Os alimentos. As pessoas que nos ajudam, elas já se deixaram tocar pelo amor de Deus, mas nós temos que falar ainda para aquelas que ainda não conseguem enxergar o outro, que não conseguem ver a necessidade do outro, que às vezes o teu pouco é muito para outra pessoa, e esse pouco que você vai doar, de maneira nenhuma vai fazer falta para você. Muito pelo contrário, porque Deus ele não se deixa vencer em generosidade. Eu vou fazer só um adendo aqui. Ali no Corpus Christi, quando nós tivemos também uma boa expressão da campanha, chegou, né, de alguma paróquia, acho que foi de Carlos Barbosa, creio eu, que veio, então, feijão, também veio bastante doação de feijão, e veio de algum lugar meio quilo de feijão. Ou seja, a pessoa tirou do que tinha para doar. Então, às vezes é isso. Às vezes é tirar um pouquinho daquilo que você tem para dar para o outro, né? E essa campanha de ação solidária de inverno foi muito importante também, Felipe, porque nos outros anos eram feito o tapete de cobertor, né? Então, todos aqueles cobertores que eram doados, que eram feito o tapete na praça, vinham para as paróquias. Então, não tem mais isso. E essa ação solidária, então, veio para cobrir esse momento da doação de cobertores.
Muito bem. Exatamente, só para completar, Claro. eu acho que essa organização que a Dalva trouxe, né? Porque quando nós divulgamos, o nosso grande objetivo era que cada paróquia se organizasse com a sua própria comunidade ali, né? Com a pastoral do pão, com a pastoral da caridade ou a Cáritas, enfim, com o pároco e a sua equipe ali de voluntários para se organizarem. Então, com o cartaz, com o convite através da missa, né, que a comunidade viesse participar, trazendo o seu quilo, trazendo a sua roupa, trazendo o seu cobertor para doação. E tudo a gente sempre fez a campanha em bom estado. Aquilo que é para você, você doa para o outro. Não é aquilo que sobra, que você não usa mais, você dá para o outro, né? É aquilo que o outro tem condições de se alimentar com aquela comida e se vestir com aquela roupa. Então, nós tivemos grandes doações, né? Eu estava falando com o Felipe outro dia, como é que a gente vai contabilizar tudo isso. Mas, assim, foram já toneladas de alimento, se a gente vai somar de todas as paróquias e também o que nós recebemos ali. E também... milhares de peças de roupas, cobertores, nós recebemos cobertores até de cidades vizinhas, né, que não é da diocese. Conseguimos também fazer essa alcance para as paróquias entregarem para as famílias. Então, assim, é um projeto organizado e participativo de todas as paróquias. Então, correspondeu àquela paróquia, como eu disse no início do programa, que não tem um território de vulnerabilidade grande, mas que fez toda essa campanha e trouxe. Hoje nós acabamos de receber de Fagundes Varela, né, uma grande doação de alimentos e de roupas, tudo em bom estado, e agora, em seguida, nós já vamos encaminhar para as paróquias que estão precisando. Então, no final, nós vamos fazer essa contabilidade, aí o Felipe vai trazer aqui o resultado para vocês. Inclusive, quando no final, né, que nem nós temos lá para fazer a nossa compra de alimentos. Aí, quando tem, que a nossa paróquia, ela faz um evento por ano, onde a arrecadação desse jantar fica todo para a pastoral, todo para a Cáritas da paróquia. E quando então as pessoas ajudam, quando vem na Cáritas da diocese, esses alimentos, é um dinheiro que sobra, que nós não precisamos gastar em comprar os alimentos, mas sobra para a gente comprar um gás para a pessoa que precisa, para comprar um remédio que a pessoa precisa, para comprar fralda que a pessoa precisa. Então, a importância do quilo de alimento daquela pessoa que vai até a missa. Lembre-se de levar, sempre que você for na missa na sua comunidade, leve 1 quilo de alimento. 1 quilo, não 5. É melhor de 1, porque daí a gente, para fazer a cesta básica, facilita. Mas esse 1 quilo que para você faz tá uma sobrando, grande diferença. faz a grande diferença. Faz a diferença. Para a vida das pessoas. Loiva, falando em doações, né, a gente tem o Bazar Solidário Cáritas, que é uma iniciativa que acontece periodicamente, desde novembro, na Diocese, que transforma roupas e acessórios em recursos para os projetos sociais e atividades da nossa Cáritas. Como funciona esse projeto e como as pessoas podem contribuir, podem comprar, podem ficar sabendo de tudo isso, né? Então, nós temos esse convênio com a Cáritas da Regional Sul 3, né, ou seja, estadual, que o Instituto de Vestuário, a nível nacional, até internacional, né? Tem lojas até fora, na América Latina, dispõe, né, faz a doação desses vestuários novos, né, para a Cáritas do Rio Grande do Sul. A Cáritas do Rio Grande do Sul, ela faz a divisão dessa doação de roupas para as dioceses que assinaram esse termo de compromisso. Então, nós, Diocese de Caxias do Sul, assinamos esse termo de compromisso, né, de receber essas roupas, transformar num bazar solidário, e a partir desta entrada, que na real as pessoas não estão comprando roupas, elas estão fazendo uma doação e estão levando a roupa, né? E aí vamos transformar este recurso em projetos, tá? A tesoureira aqui, ela acompanha muito bem de perto isso. Então, nós já damos alguns, né, inícios, né, de ajuda a alguns projetos. Por exemplo, pequenos projetos da economia solidária, né? Nós acompanhamos um que se chama Las Margaritas, ela é uma saboaria
onde elas fazem o sabão, sabonete, sabão de líquido, tudo com produtos naturais aí. E vendem, e esse recurso é para próprio sustento dessas mulheres que fazem parte desta cooperativa. Então elas estavam assim, meio que desanimadas, né? Com poucas vendas, mulheres desistindo, e nós retomamos esse projeto, levando ali vida para elas, um ânimo, motivando, elas estão retomando, né? Então nós já repassamos o recurso para esse projeto. Ontem nós fomos visitar a Associação dos Recicladores do Interbairros, que nasceu junto com a Cáritas, eu não sei trazer aqui quantos anos, mas tem mais de 20 anos atrás, né, esse projeto nasceu com a Cáritas dos Recicladores. E com a questão de desativar, que a Cáritas não estava atuando aí por uns 4 anos, até mais, deixou de ser assistida. Então, nós retomamos, ontem fizemos fomos visitar esse projeto, ficaram muito felizes de reencontrar a Cáritas estar lá, indo visitar, e nos comprometemos em retomar os projetos que eram realizados com os recicladores. Projetos na área da educação, projetos na área de capacitação de curso, projetos na questão de qualificar todo o processo do trabalho deles. Inclusive a Cáritas no passado comprou uma prensa, né, onde a Cáritas pagou um percentual e o outro percentual foram eles mesmos que pagaram essa prensa, né. Então vamos reativar todos esses projetos que foram desenvolvidos há 20 anos atrás, até mais, né, com os recicladores. Acompanhando também mensalmente aí com cestas básicas, doação de roupas, de cobertores e também principalmente na capacitação, na qualificação porque é uma profissão estar fazendo o que eles estão fazendo, né? E também da educação. O projeto de educação, ele era na questão vinha muitas pessoas ali que não eram alfabetizados. Então, essas mães não conseguiam ir para o EJA à noite porque tinham os filhos. E a Cáritas pagava, né, nessas escolas do EJA particular, a alfabetização dessas mulheres, e depois dali em adiante cursos de capacitação na área da contabilidade, na área do comércio, na área do vestuário. Então, foram vários cursos, né? E várias pessoas foram atendidas. A Loiva me falou que uma mulher que participou de um curso de técnico contábil, né? Isso. Ela dizia que quanto isso ajudou porque eles eram enganados, né? Exatamente, nós éramos enganados. Aí ela falou na época, a coordenadora era a irmã Brenda, né? Que ela sentia que estavam sendo enganados antes da Cáritas se aproximar, né? E aí foi feito todo um levantamento, né? Como que eram essas pessoas que estavam trabalhando na reciclagem? E 90% eram analfabetos. Então começaram ali todo um projeto de educação, levar essas pessoas a concluir os seus estudos. E aí especialmente essa pessoa que hoje é a coordenadora da associação, né, ela quis fazer a alfabetização, terminou o fundamental, terminou o médio e um curso de contabilidade. Hoje é ela que cuida da parte administrativa e a parte contábil da associação. Né? Então, isso é dignidade, isso é a promoção humana, isso é a justiça social. Justiça social. Muito bem, muito bem. E assim, nós vamos concluir esse segundo bloco lembrando o patrocínio do Razões da Fé, né? O patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, porque no terceiro bloco tem mais. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana, em que nós refletimos o tema Cáritas, amor que acolhe e cuida. E justamente o nosso tema, né, é falar da Cáritas, este organismo da Diocese de Caxias do Sul que abraça o trabalho de caridade da nossa Igreja Católica. Nós temos aqui como convidadas
nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio, aqui no Santuário, a Loiva Menezes, que é secretária executiva da Caritas, e a Dalva Zanardi, coordenadora da Caritas da Paróquia Cristo Operário de Caxias do Sul. Dalva, como as paróquias e comunidades podem se articular de forma mais eficaz com a Caritas diocesana para fortalecer as ações de caridade nos bairros e nas próprias cidades também da nossa diocese? Olha, para que haja uma unidade maior, para que cada um traga a sua experiência, o seu jeito de trabalhar, que pode somar ao outro, para também ampliar a visão do que é Caritas, eu creio que seja participar da formação que a Caritas oferece, que nós teremos agora, se eu não me engano, em outubro, um encontro. Participar dessa formação, eu creio que é o essencial para este momento. E aproveitando, né, o trabalho da Caritas, ele depende muito de voluntariado, né, de pessoas disponíveis para ajudar, seja no bazar, seja nas questões do próprio projeto Escutai, eram as psicólogas envolvidas, seja no projeto, na Ação Solidária de Inverno, que tem pessoas diretamente envolvidas, seja nas paróquias, seja lá mesmo no centro de pastoral, né, na organização da Caritas diocesana. Qual o perfil do voluntário da Caritas e como quem nos ouve pode se tornar um agente de caridade? Claro, tem a formação, sim, mas como é que a gente como é que tem que ser essa pessoa? Ela tem que ter um coração aberto? O primeiro perfil é amar o próximo. É olhar o outro e ver que aquilo que eu tenho, essa pessoa tem o mesmo direito de ter. A justiça social. Ela tem que ter o coração aberto no olhar de ajudar, de oferecer o seu tempo, oferecer é o morrer para si, para que o outro... É ser aquela semente que morre e frutifica. E a pessoa, assim... Enquanto tu fazia a pergunta, Felipe, eu pensei, quantas assistentes social, quantas psicólogas, quanto pessoal que também não precisa ter uma formação assim, pode enriquecer o trabalho da Caritas. Numa paróquia, eu vou citar a minha, que é onde eu trabalho, né? A assistente social que pode acompanhar quem coordena nas casas, para dar aquela visão, que nem quando a Loiva vai comigo, a pessoa tem dificuldade de alguma coisa de prefeitura, alguma coisa de documento, a assistente social está por dentro disso, né? Ou se ela tem uma agressão física, alguma outra coisa, a assistente social tem essa visão mais ampla de atendimento dessa família. Então, essas pessoas são bem-vindas também, mas também tem aquelas que nós precisamos para vir separar os alimentos, preparar a cesta básica, levar a cesta básica até aquela família que não tem condições de buscar, que não pode sair de casa por causa de uma pessoa que está na cama, que usa fralda. Então, essas pessoas que nós precisamos. E para se tornar um agente de caridade, ela precisa ter o coração aberto para ajudar o outro. Só isso. Ela ter o coração aberto e entrega para ajudar o outro. Não sei, Loiva, se tu quer acrescentar. Exatamente isso, ter esse coração aberto. Eu vejo ali o quanto, já no projeto do Bazar da Caritas, né, que nós estamos assim com várias voluntárias que se dedicam a vir durante a semana para fazer a triagem, separar essas roupas, customizar essas roupas, organizar. E eu vejo a realidade de cada uma, que naquele momento que elas estão se organizando, que estão ajudando, começam a partilhar das suas vidas. Então, assim, quem ajuda também é ajudado. Né? Essas voluntárias está sendo um momento riquíssimo e precioso de evangelização, porque ali nós recebemos voluntárias que não são católicas, que são críticas, mas que nós, a partir do testemunho, do relato de cada uma, porque ali elas chegam e encontram um espaço de escuta e de acolhimento. E nesse momento nós evangelizamos. E cria vínculo, né? E criamos vínculo. Então, aí sim, mas elas vêm com essa intenção de ajudar o próximo. Inclusive o nosso trabalho, né, Loiva? O trabalho da Caritas não visa só aquela que é da igreja, não. É o povo de Deus. Nós não olhamos que religião a pessoa nós olhamos a necessidade da pessoa. Exatamente. Sobretudo também quem é ajudado, né? Não se olha
se é católico ou não, né? Sim. Muito bem. Olhando para o futuro, Loiva, quais são as prioridades e novos projetos que a Caritas planeja para este ano e para os próximos anos? Como no início da entrevista eu disse, nós temos um plano aí para 3 anos. Né? Robusto. Robusto, muito robusto. Mas assim, o que nós desejamos também é uma questão da infraestrutura. Nós precisamos de uma sede. Precisamos de uma sede. Nós estamos no centro de pastoral, nós somos, né, temos uma assessoria, temos, né, o padre Leonardo nos acolhe, está sempre conosco. Leonardo Pereira. Padre Leonardo Pereira, nosso vigário geral, né? Então, mas nós precisamos da sede da Caritas, porque a Caritas é a casa que acolhe o povo, né? Então, a gente percebe que lá no centro de pastoral é um pouco distante e nós precisamos vir mais para o centro para facilitar a chegada das pessoas de todas as localidades da diocese. E também para organizar as doações, né, Loiva? Exatamente. Que precisa de um local para te colocar os alimentos, colocar as roupas, guardar até mesmo o bazar, as coisas, as caixas que vêm, as caixas que vão. Hoje nós estamos ocupando todos os espaços do centro de pastoral, né? Então nós precisamos realmente organizar aquilo que está chegando. Nós estamos organizando, ocupando quase todas as salas lá, mas precisamos dessa sede, que a sede é a casa do que povo. Que seja um futuro bem próximo esse. Porque a sede não vai ser só questão de organização de doações. Não, é possível atendimento, formação, curso de capacitação, né? Nós queremos trazer isso para todos. A né? escuta dos psicólogos, todo esse trabalho, né? Então a Caritas ela segue firme em sua missão de cuidar da vida, da dignidade humana e da casa comum, né? Nos próximos anos, a partir desse, né, como nós já estamos aí com o plano, queremos fortalecer ainda mais o nosso trabalho, combate à fome. Por que não motivar a questão das hortas comunitárias, né? Com as famílias, com a comunidade, as cozinhas solidárias, a economia solidária, apoiando os catadores, os recicladores, as cooperativas e iniciativas de todo o trabalho, né, digno, a questão da economia solidária, né, a formação cidadã, então nós queremos, e a questão de trazer curso de capacitação para a questão de trabalho, geração e renda. Nós vamos dar uma cesta básica para essa família, mas a gente quer que ela seja autônoma, que ela tenha dignidade de poder ir trabalhar e conquistar do fruto do seu trabalho o seu alimento, a sua habitação. Porque certamente não deve ser confortável pedir, né? Exatamente. Então, nós queremos realmente ter uma estrutura e garantir àqueles que venham até nós a promoção humana, a dignidade social dessas pessoas. Muito bem. Se alguém que está nos acompanhando, está nos ouvindo, tem algum espaço grande, né, pela região central da cidade de Caxias do Sul, para doar para a Caritas, um espaço onde possa acolher esta organização de trabalho social da nossa igreja, faça contato com a nossa coordenação de pastoral, com a Caritas da Diocese de Caxias do Sul. Nós precisamos deste espaço para organizar também o cuidado para com os irmãos e irmãs em situação de vulnerabilidade. Afinal, está lá no capítulo 25 de Mateus, né? Eu estava nu e me vestisse, estava com fome e me desse de comer. Enfim, era estrangeiro e vocês me acolheram. É aquilo que estará no juízo final, que o Senhor nos implicará, né? E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé desta semana, agradecendo a Loiva, a Dalva, por esse momento também de uma breve prestação de contas de tudo que está acontecendo na vida da caridade da nossa diocese, de tudo que é feito de tão bonito. E nós agradecemos a você pela audiência e pela companhia, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós chegamos ao final, então, do nosso programa Razões da Fé de hoje, desejando a você uma abençoada semana. Fique bem!